Ditadura nunca mais. É preciso conhecer nossa história para que ela não se repita. Pensando nisso, alunos e professores do Cursinho Popular Florestan Fernandes visitaram hoje o Memorial da Resistência, que preserva a memória do que foi a repressão durante o regime autoritário no Brasil. A reportagem é de João Miyagi. Os estudantes escutaram histórias de perseguições, desaparecimentos forçados, prisões arbitrárias, torturas e mortes de gente que ousou lutar pela democratização do Brasil. No Memorial da Resistência, eles aprenderam o que muitas vezes não se ensina na escola. A ditadura, primeiro, foi um período gigantesco de cerceamento de direitos de pessoas que iam contra o governo naquela época. E que esses direitos eram cerceados de várias maneiras, desde a parte da tortura, a prisão dessas pessoas, a maneiras que elas eram tratadas, a perseguição com filhos, com parentes, o local onde essas pessoas muitas vezes tinham que se esconder dos militares para conseguir ter os seus direitos ali de liberdade, de conseguir se expressar, e que não conseguia de forma ampla. Porque se ele se expressasse, um professor, por exemplo, se expressasse de forma ampla, falando do que realmente estava acontecendo, ele era impedido de fazer isso. O Memorial da Resistência foi montado no prédio do antigo DEOPS, Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo, que funcionou de 1940 a 1983. Esse departamento foi um dos mais violentos do Brasil. Aqui os alunos puderam conhecer o corredor do banho de sol e as celas. Foi uma realidade muito dura das pessoas que ficaram presas no DOPS. E, sim, a gente sabe que houve torturas e tudo mais, mas aí você vinha no local que as pessoas estavam, ver a estrutura, os depoimentos, assim, bem impressionante. Para os professores do Cursinho Popular Florestan Fernandes, o objetivo dessa aula extra-classe é criar consciência crítica sobre o período da ditadura civil e militar de 1964. Mais do que apenas só mostrar um evento histórico para os alunos, mas é desenvolver neles um pensamento crítico a respeito do que aconteceu na nossa história. E como hoje é encarado esse período, né? Como o discurso hoje tende a analisar e tende a colocar esse discurso assim, para as outras pessoas, etc. Ao conhecer um pouco mais sobre o que aconteceu no período da repressão militar, os estudantes entenderam a importância dos direitos humanos, do respeito à diversidade e à tolerância. A visita ela choca logo de cara quando você começa ali a entrar nas celas. Você parar para pensar que tinha 50 pessoas dentro de uma cela daquela já impacta muito, já fere vários direitos humanos ali. Outra parte é quando você pensa nas torturas que as pessoas passavam simplesmente por falar aquilo que pensavam, aquilo que sentiam e contra algo. Então já impacta por aí. Inevitavelmente, os estudantes acabaram relacionando o período pré-64 e da própria ditadura com o que estamos passando na atualidade. A gente tem que entender que não é porque um movimento aconteceu no passado, há menos de 100 anos, que ele simplesmente por ter acabado, as pessoas não têm mais uma ideia dessa mesma forma, sabe? É importante a gente trazer aqui para as pessoas elas conseguirem, principalmente como alunos, conseguirem localizar e perceberem o que acabou acontecendo nesse período. Creio que a gente está caminhando para um retrocesso do que a gente conquistou até hoje em relação aos direitos, porque creio que se tudo que aconteceu antes voltar a acontecer agora no próximo ano, uma entrevista dessa, por exemplo, a gente não poderia estar fazendo. O meu posicionamento ele não poderia estar sendo dado e transmitido para outras pessoas. Talvez a minha opinião ela não poderia ser expressada de forma verbalizada ou escrita numa rede social, na rua ou entre uma conversa de amigos, por exemplo.